Enem 2013, caderno amarelo, questão número 66. Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente existem uma geladeira, identificada por G, uma tomada identificada por T e uma lâmpada identificada por L. Conforme a figura, o eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Para isso, ele dispõe de um voltímetro V, né, e 2 amperímetros A. Para realizar essas medidas, o esquema de ligação desses instrumentos está apresentado em... Então, no caso, gente, ele quer saber qual desses diagramas aqui representam um diagrama possível de realizar todas aquelas medidas. Então, vamos lá, gente. Uma das primeiras coisas que a gente começa a estudar em circuitos elétricos é que dois resistores que compartilham do mesmo fio são chamados de resistores em série e que passam a mesma corrente por eles dois. Ou seja, não tem nenhum nozinho, tá? Eles estão no mesmo fio, tá bom? Então aquela corrente não se divide, é a mesma que passa pelos dois. E aí a gente pode ver e pensar o seguinte: amperímetro, ele mede corrente. Aí, inclusive, para lembrar, a gente pode até lembrar que no sistema internacional, a unidade de corrente é o ampere. Então, o amperímetro ele mede corrente. Se ele mede corrente, e você quer medir a corrente que passa no determinado elemento de um circuito elétrico, e aí vale a gente pensar que cada um desses elementos funciona como um resistor, a gente pode pensar no seguinte: o amperímetro ele tem que estar em série do objeto que eu quero medir corrente, que nesse caso é a lâmpada. Tem 2 amperímetros, ou seja, um deles tem que estar em série com a lâmpada. Por quê? Porque a corrente que vai passar nessa lâmpada vai passar no amperímetro, e o amperímetro vai acusar qual é a intensidade da corrente. Então vamos lá. A letra A, por exemplo, eu tenho um amperímetro que está em série com uma lâmpada. Pode ver que ele compartilha no mesmo fiozinho. Na letra B, a gente não tem nenhum amperímetro que compartilha do mesmo fio com a lâmpada. Logo, não pode ser a letra B. Na letra C, também não. Nenhum dos amperímetros compartilha o mesmo fio que a lâmpada, está em série com a lâmpada. Então, também não pode ser a letra C. Na letra D, um dos amperímetros está em série com a lâmpada. E na letra E, também. Então, ou seja, a letra B e a letra C estão descartadas. Agora, a gente precisa olhar para a geladeira, para medir a voltagem, né? E aí a gente usa o voltímetro, e aí é interessante que a gente pode se deixar levar pela nossa intuição. Medir tensão, medir voltagem. E para medir voltagem, gente, outra coisa também que a gente já começa a estudar logo cedo nos circuitos elétricos é que 2 resistores em paralelo, eles têm a mesma tensão. Ou seja, se eu quero medir tensão da geladeira, o voltímetro tem que estar em paralelo com a geladeira, tá? E aí, para a gente não se confundir do que são 2 elementos em paralelo, 2 resistores em paralelo, novamente, a geladeira, a tomada e a lâmpada podem ser interpretadas como resistores. Para isso, eu vou mostrar nessa próxima tela como é que a gente pode observar que são 2 elementos em paralelo no circuito. Reparem, gente, nesse circuito, que é um circuito bem simples que eu desenhei, que ele trata de uma fonte e tem 2 resistores. E aí notem o seguinte: essa corrente ela vai passar por um nó. O que é um nó? Um nó é um ponto em que o fio se divide. E no caso, a corrente também vai se dividir. Reparem, eu tenho uma corrente IT, I total, ela vai passar por esse fio de baixo, que então vai ter uma corrente I1, e vai para a direita uma corrente I2. E depois que passar por esse nó de baixo, ela vai se juntar novamente. Ou seja, quando eu tenho 2 elementos que estão separados por um nó, eu chamo de elementos que estão em paralelo. Nesse caso, como ali eu coloquei até resistência, são 2 resistores que estão em paralelo, tá bom?
E aí a gente agora vai voltar novamente para a nossa questão. Para analisarmos a voltagem dessa geladeira, então a gente precisa que o voltímetro esteja em paralelo com a geladeira. Ou seja, entre a geladeira e esse voltímetro tem que ter pelo menos um nó. Então a gente repara, na letra a gente vai ter a geladeira em série com o voltímetro, estão no mesmo fio, então, ou seja, está errado. A letra B e a letra C a gente já verificou que estavam erradas também. Na letra D, a gente tem que o voltímetro está de fato em paralelo com a geladeira. E na letra E também o voltímetro está em paralelo com a geladeira. Ou seja, letra D e letra E, por enquanto, são boas candidatas a serem a resposta. Mas a gente também precisa saber da corrente total. Ou seja, eu preciso que um amperímetro meça a corrente total desse circuito. E aí, gente, como é que eu meço a corrente total desse circuito? Eu preciso que esse amperímetro esteja localizado num ponto antes de todos os nós ou depois de todos os nós. E inclusive, se a gente retornar agora para a nossa figura, a gente observa, por exemplo, nela que a gente tem uma corrente, que é a corrente total, que ela se divide em duas nesse primeiro nó. E depois que ela passa por o segundo nó lá embaixo, ela se junta novamente. E ali é dada a corrente total. A gente consegue observar que nessa figura aqui, por exemplo, existem dois nós. E aí, reparem, eu tenho a corrente total que se divide em duas, depois ela se reencontra. Ou seja, aquele amperímetro tem que estar antes daquele primeiro nó lá em cima ou depois desse último nó aqui lá embaixo. Então, que são os lugares onde passam a corrente total. Então, voltando agora novamente para a nossa questão, a gente consegue visualizar, a gente observa que na letra D, os dois amperímetros estão no meio dos nós, então não podem ser, e na letra E, a gente vê que um dos amperímetros está após todos os nós. Então, aquela corrente vai se dividir e vai se reencontrar depois onde eu tenho um amperímetro localizado. Então, a letra E deve ser a resposta correta. Se inscrevam no canal e continuem nos acompanhando.